Amém. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Quantos têm sido abençoados até aqui? Quantos têm sido ministrados pelo Senhor? O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. O Senhor tem trabalhado conosco. Continuamos ainda na olaria. E amanhã, quando nós formos embora para casa, a olaria só muda de lugar. Ela continua. O Senhor continua trabalhando nos nossos corações, fazendo os processos na nossa vida, né? E é interessante como Deus, Ele alinha todas as coisas. Porque a palavra de abertura da Cecília, ela tem muito a ver com o que eu vou falar, né? E durante a ministração do louvor também, o Lucas ministrou um pouco sobre isso, a Bruna falou sobre isso. O Senhor está trabalhando em nós. E nós temos conversado dentro do ministério, já há algum tempo nós temos falado sobre processos. Se é numa roda de conversa, num café, nós estamos sempre falando de processos. Que nós estamos no processo, que Deus está trabalhando em nós, que Deus está nos levando para um outro patamar, que Deus está nos fazendo progredir, que Deus está nos fazendo crescer, que Deus está nos fazendo realmente tirando a gente da nossa zona de conforto, trabalhando o nosso coração de maneira intensa. Toda a nossa vida ela é feita de processos. Por onde quer que nós vamos, nós não podemos fugir de processo. Eu quero virar médico, você tem um processo para você virar médico. Quero virar policial, você tem um processo para você virar policial. Eu quero virar um atleta, como o Alessandro falou aqui, de alto rendimento, de competição. Tem um processo. Não adianta o Luiz Marques achar que vai chegar lá e vai treinar e pronto, vai resolver e vai ser. Não vai. Existe um processo para chegar lá. Existe um caminho. Existe muita coisa que eu preciso abnegar. Então, mas nós não podemos fugir dos processos que nós temos. Porque se nós fugirmos dos processos que nós temos, uma hora ou outra nós vamos ter que voltar naquele processo. Nós aqui está difícil demais, a gente dá uma escapulidinha para ver se a gente foge daquele processo, mas Deus vai nos trazer de volta naquele processo. Na caminhada com Cristo, nós não podemos cortar caminho. Amém? Nós não podemos cortar caminho. Nós temos um trabalho sobre a importância de vivermos os processos e permitir com que Deus trabalhe em nós. E tem um texto que eu amo, e está na palavra, Lucas 9, ele vai dizer o seguinte para nós: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz, siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Então nós temos caminhos a seguir, processos a seguir, e o caminho no reino de Deus é: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E aqui já foi bem explanado para nós aqui, e o Marcos falou muito bem hoje cedo sobre isso, mas nós temos alguns processos dentro da olaria, básicos. Tem muitos outros pequeninos que vão sendo feitos. O Marcos já explicou bem aqui. E eu acho que eu fiquei com a parte mais dura. Ou não? O primeiro processo que nós já foi falado é: você tira aquele material lá do mato, cruzão, aquele monturo de terra. Aquela terra precisa ser preparada, tirada todos os galhos, tudo preparado, jogado numa vala, colocado água sobre ela, amassada, passado a picareta para quebrar os torrões. Depois coloca uma lona preta em cima. Não pode ter claridade, luz naquele período de 12 horas, fechado, tampado. Depois desse processo, o Marcos fala aqui, ele pega o barro e passa ele pelo... Aí o bonito aí.
pega o barro e passa ele pela uma máquina para tirar todos os restinhos de pedra que tem. Então são vários processos, onde ele vai ser passado por esse processo de tirar as bolhas, tirar todas as pedrinhas que tem nele, tirar o ar que existe nele. Depois ele vai para a modelagem. Mas depois da modelagem, ele tem a secagem do barro, do vaso. E depois da secagem do vaso, ele vai para o fogo. E por que eu falei que a minha parte acho que é a mais difícil? Porque nós vamos falar hoje sobre o processo de cura e fortalecimento do vaso. Como é que é curado o vaso? Fogo. Mete ele dentro de um fogo e deixa ele lá. Pastor Alessandro ontem nos disse que nós devemos descer à casa do olheiro. Ele usou a passagem de Jeremias 18:2. Levanta-se, desce à casa do olheiro, e lá na casa do olheiro, você ouvirá a minha voz, você ouvirá as minhas palavras. O Alessandro até falou, eu posso ficar lá em casa. Meu irmão, nós precisamos sair da zona de conforto, nós não podemos ficar confortáveis demais. Tem muita gente que a pandemia já acabou e o cara ainda continua assistindo reuniões online. A pandemia já foi, já era, já precisamos voltar presencial. Precisamos sair da zona de conforto. Mas Deus me atende aqui na minha casa. Atende, mas nada se compara à vida na comunidade. Nada se compara a estar junto com os irmãos. E ele trabalha, o pastor Alessandro falou sobre isso, que eu preciso permitir ser moldado por Deus, passar pelo processo de transformação, de aperfeiçoamento. Eu preciso permitir isso. A Valdete não pode fazer isso por mim. Vai lá, Valdete. Meus filhos não podem fazer isso por mim. Meu pastor não pode fazer isso por mim. Eu preciso ir. Eu preciso ir. Descer à casa do olheiro. Ir à casa do olheiro nos mostra que é algo especial, que só podemos entender quando nos colocamos no lugar de aprendizado e submissão. Não há lugar fora da presença de Deus para aprendermos a respeito de Deus. Nós precisamos ir a Ele. Você pode se encher de teologia, mas nada se compara à experiência. Viver isso. Você pode ter lido a Bíblia 1000 vezes, mas nada se compara a experimentar isso. Amém? Hoje pela manhã o nosso irmão Marques, ele fala sobre, trabalhou a necessidade da importância de remover as impurezas. E deixa eu te falar, ela só começou. Tem muita impureza ainda, precisamos tirar. Tem muita gente com o coração ainda duro. Tem muita gente ainda entalado. Não é possível, irmão. Quando você está entalado com alguma comida, o que você faz? Obrigado. Obrigado. Tosse, faz o quê? Tomei água, tá vendo? Está empazinado, faz o quê? Fica bornado, remédio, eno, faz qualquer coisa. Que eu quero que esse negócio resolva. Então, meu irmão, resolva, você está aqui. Se você está entalado ainda, sabe aquele nó na garganta? Que você não sabe por que está sentindo esse nó? Você sabe o porquê. E Deus te mostrou o porquê. E você precisa colocar isso para fora. Para que haja cura na sua vida. Amém? Agora à noite nós gostaríamos de trabalhar sobre a questão de sermos curados, queimados, fortalecidos pelo processo de secagem, para nos tornarmos vasos de honra, vasos úteis. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de João. Vamos começar o caminho. João capítulo 3, versículo 30. Não vou ler o texto todo, vamos falar um pouco, mas eu não vou ler o texto todo. João capítulo 3, versículo 30. O que está escrito?
convém que ele cresça e que eu diminua. Os discípulos de João Batista queriam saber, o contexto dessa passagem que os discípulos queriam saber. Chegaram para João Batista e perguntaram para ele a opinião de João Batista a respeito de Jesus. Porque Jesus estava tendo mais sucesso no ministério que João Batista. Ô João, aquele rapaz que você batizou, rapaz, ele está pregando aí, a multidão está seguindo ele. E aí, como é que é o negócio aí? Nós vamos ficar de trás? Nós vamos ficar por fora? João sabia qual era o seu propósito, pois ele tinha sido enviado para preparar o caminho de Jesus, e agora Jesus tinha começado o seu ministério. Então João sabia que o papel dele tinha acabado, ele não precisava fazer mais nada, porque o papel dele tinha sido cumprido. Então João Batista diz aos discípulos deles: agora vocês devem seguir Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a Ele seguir. Agora vocês têm que seguir Ele, até aqui eu trouxe vocês, daqui por diante vocês têm que seguir a Jesus, e não a mim. João Batista ainda se compara, no versículo 29, ele vai, o escritor do Evangelho de João vai falar sobre isso. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, o escuta, se alegra muito por causa da sua voz, pois essa alegria já cumpriu em mim. João Batista dizendo: olha, eu sou amigo do noivo, que servia a ele, eu não era o alvo principal da atenção, o alvo principal da atenção é Jesus, o alvo da nossa vida é Jesus, o foco da nossa vida é Jesus, é a Ele que nós buscamos. Tudo que acontece, tudo que está acontecendo, tudo que está sendo realizado aqui é obra dEle e não de ninguém. Amém? E a frase que João usa: convém que ele cresça e que eu diminua. E nós passamos por cima dessa frase por muitas vezes. Nós cantamos sobre ela. Tem até uma música do Degma Marques, né? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Nós cantamos isso, passamos por cima disso, e quando essa palavra caiu no meu colo, a respeito do processo do oleiro, do processo de secagem, eu falei: Deus, não é possível uma coisa dessa. E olha que interessante, o que João estava dizendo para nós era que o reino aqui não é sobre mim, sobre o que eu posso fazer, nem sobre os meus títulos, nem sobre os títulos que eu tenho ou que eu quero ter. Não é sobre a minha carreira, não é quão bom, ou quão justo, ou quão perfeito, maravilhoso eu sou, quão dedicado eu sou à obra de Deus. Não diz respeito a isso, não diz respeito a quem eu sou, mas diz respeito a quem Deus é. Enquanto nós não entendemos isso, nós ficamos patinando. Não diz respeito a nós, mas diz respeito a Jesus. É necessário que Ele diminua, e que nós diminuamos, e que Jesus cresça sobre a nossa vida. E aqui é um processo interessante, porque para ser modelado, depois de ser modelado, esse vaso vai passar por um período de secagem. Ele precisa ficar num lugar aonde não pegue sol, exposto, não exposto totalmente ao tempo, mas ele precisa pegar um pouco de vento. Então geralmente é guardado ele dentro da olaria, esse vaso. E para que esse vaso tem que ficar ali antes de ir para o forno? Por que ele vai passar por isso? Ali ele fica exposto num ambiente à sombra, e o objetivo desse período é que toda a água que está dentro daquele vaso, que o oleiro usou, como nós vimos aqui, o oleiro usa muita água para trabalhar o vaso. E esse processo de secagem é para que toda a água que está dentro do vaso
seque, se evapore, a ponto de quando passar esse processo, o vaso diminuiu de 11 a 16% do seu tamanho. Não há como progredir no reino de Deus, na vida, no reino com o Senhor, se não diminuirmos. O processo do vaso fazer é bonito, mas agora ele vai passar pelo processo de secagem. E nesse processo ele vai diminuir. Toda a água que existe nele precisa evaporar. E dentro de alguns dias, isso demora alguns dias, não é de um dia para o outro. Nós fomos num dia na olaria, Ana Ruth e o Júnior. Uma semana depois eu voltei, o vaso ainda estava lá. Outros vasos, mas os mesmos ainda estavam lá. Passando pelo processo de secagem. E ele vai mudando de cor. Porque ele vai sendo seco. Sabe aquele período seco que a gente passa? Deus está evaporando toda a água que existe sobre a sua vida. Todo orgulho, toda vaidade na minha vida e na sua vida. Para que a gente seja um vaso de honra. Nesse processo, enquanto a água sai do barro, as moléculas se aproximam cada vez mais, provocando no vaso um processo de diminuir de tamanho. Por isso que quanto mais você caminha no reino, quanto mais você caminha no evangelho, mais você acha que você não tem nada a oferecer. Porque você vai diminuindo. O Senhor vai trabalhando em mim e em você para nós diminuirmos. Quantos estão comigo? Aqui cabe uma reflexão para nós. Lá no fundo do nosso coração, não existe muita coisa aí que precisa evaporar ainda? Sim ou não? Sim. Parecendo é de Macedo, né? Sim ou não? Esse processo de secagem deve ser lento, pois se ele processar rapidamente, poderão surgir rachaduras que impedirão o vaso de suportar o calor que ele vai ter que passar. Eu ouvi falar que a pressa, perfeição. A palavra de hoje cedo. E ela vai estar aqui hoje também. Nesse processo da criação do vaso, nós temos uma profunda verdade espiritual. O crescimento não acontece de uma hora para outra. O processo não pode ser acelerado para chegar-se ao alvo antes do tempo. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Quem esteve no retiro passado ouviu. Eu acho que ouviu. Não sei se eu contei. Se eu não contei no geral, eu contei no íntimo. Em 1998, eu encontro Jesus. Conheço Jesus em 97, no grão de mostarda. Mas me converto, decido seguir a Cristo em 1998. Quando o Max disse hoje que o vaso, eu falei sobre hoje cedo aqui, né? Quando Deus começa a nos modelar, Ele sabe aonde Ele vai chegar. De quando eu me converti até hoje, se passaram 27 anos. Eu trabalhei aqui nesse lugar por 8 meses. Quando só existia a casa lá embaixo, onde os missionários dormem lá. Trabalhando numa casa de recuperação.
passando uma necessidade lascada, uma dificuldade terrível, mas com um só desejo no meu coração: ser um vaso de honra. Me usa, Jesus. Faz de mim o que está no seu coração, quebra a minha vida. Faz-me de novo. Há um processo a seguir. Nós ainda estamos no processo, sendo trabalhado dia após dia. Eu falo para a Ana Ruth lá em casa que eu estou ficando velho mesmo. Eu chorei hoje do começo ao fim do show de talento. Eu estou ficando velho. Eu prefiro acreditar que eu estou ficando mais quebrantado. Eu estou chorando por qualquer coisa. Por qualquer coisa. O crescimento não é de uma hora para outra. Nada acontece na nossa vida de uma hora para outra. Nós queremos que as coisas aconteçam no estalar de dedo. Nós queremos que as coisas se resolvam no estalar de dedo. Em nossa vida cristã nós precisamos passar por uma secagem. Talvez nós já passamos pelo caminho onde nós nos arrependemos dos pecados. Aonde nós nos arrependemos dos pecados que nos prendiam. Já abandonamos algumas práticas. Nós temos deixado alguns pecados para trás, mas Cristo está chamando a mim e a você para trabalhar ainda mais em nós. E talvez nós estamos dizendo: Senhor, eu já estou pronto. Mas Ele nos diz: eu vou trabalhar ainda mais em você. Eu vou moldar ainda mais a sua vida. Eu vou tirar ainda mais sujeira de dentro de você. Eu vou trazer de dentro para fora aquilo que precisa mudar na sua vida. Quantos querem isso? Então começa a pedir de agora: Deus, tira de dentro de mim o que precisa ser tirado ainda. Eu não posso sair daqui da mesma maneira que eu cheguei ontem. Eu não posso sair daqui. Nós achamos engraçado Jacó, que lutou com Deus, agarrou no anjo: tu não vai sair daqui enquanto não me abençoar. Ah, que engraçado. Irmão, pois se agarra no Senhor. Eu não te largo, eu não solto a tua presença, eu não deixo o Senhor, enquanto o Senhor não estender a sua mão sobre mim, e mudar a minha sorte e da minha casa. Amém? Muda a minha vida, Senhor. Faz de mim um vaso novo. O primeiro passo que nós temos que dar é diminuir. Deus nos chama para a gente diminuir. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos, negando as nossas vontades, desejos, anseios, sonhos, achismos, a nossa religiosidade, justiça própria. Precisamos nos esvaziar e permitir que Cristo cresça na nossa vida. Não dá para continuar da mesma forma. Jovens, não dá para continuar da mesma forma. Diego brincou comigo outro dia assim: pastor, você foi diferente, porque você converteu com 18 anos, já converteu como missionário. Porque é o seguinte, meu irmão, eu era um mendigo que achou a casa do pão. Eu era aquele que estava perdido, desgraçado, como diz a Bruna aqui, sem rumo na vida. E eu encontrei um lugar que podia, aquele que podia mudar a minha história. Meu irmão, eu não fiz outra coisa a não ser me agarrar a Ele e pedir para que Ele mudasse a minha história. E a minha oração todos os dias é: Deus, continua a mudar a minha história. Se tiver que me quebrar, me quebra nas suas mãos, me faça de novo, mas eu preciso. Eu não sei vocês, mas eu estou cansado de viver uma vida rasa, de viver uma vida baixa. Eu quero mais de Deus, eu quero mais da presença de Deus, eu quero alcançar, ser alcançado por Ele dia após dia. Eu quero ser consumido por esse amor dia após dia. Eu não quero falar desse amor, eu quero viver, exalar, fluir esse amor. Eu preciso disso, o mundo precisa disso.
não é sobre nós, não é sobre o que nós podemos fazer. Temos descido a casa do olheiro, muita sujeira tem sido tirada de dentro de nós. Pare e olhe para a sua vida. Pare e olhe para a sua vida e veja como Deus tem mudado a sua vida. Vou longe não, nós estamos em maio, estou perdido igual cego no tiroteio. 3 de maio, vou longe não, olha de janeiro para cá, o que Deus já fez na sua vida, porque Deus, Ele é o Deus que trabalha, é Ele que nos resgatou, a Ele que nos encontrou quando nós não tínhamos nada, a esse Deus nós devemos a nossa vida. Cristo está dizendo a mim e a você, vocês precisam diminuir, precisamos compreender que se não passarmos por esse processo de evaporação da água, da diminuição do nosso tamanho, não tem como passar para a próxima etapa, se não se provar se tornar útil, enquanto nós ficamos relutando, enquanto você fica com nó na garganta, não querendo botar para fora aquilo que está engasgado aí dentro, as feridas que estão te incomodando, os pecados que estão te amarrando, enquanto a gente fica preso nisso, nós ficamos patinando. Reflita na sua vida, e seja sincero, quantos de nós ainda estamos lutando para nos esvaziar? Eu. Deus tem dito para mim, desde março, larga tudo. Eu só preciso que Ele me diga o quê? Porque tem muita coisa para largar, meu irmão. Tem muita coisa minha para largar. Eu tenho até medo de entrar nas reuniões de crente já, porque onde eu entro, Jesus fala, larga tudo. Eu falei, se eu puder ser mais específico, eu agradeço. Ou Ele está sendo específico, eu não quero ouvir, né? Reflita. Quantos de nós nos julgamos melhor do que os outros? Ah, mas se eu fosse ministrar louvor, eu ministrar melhor que essa equipe aí, eu sozinho. Esse sonho não presta não. Essa comida aí também não está boa não. Esse quarto aqui também não está bom não. Não, lá no meu trabalho ninguém presta. Olha o lugar terrível de trabalhar, rapaz. Será que nem a gente que torna um lugar terrível? É porque a gente olha para fora, a gente olha para os outros. Quantos de nós nos sentimos melhor do que os outros? Ou o contrário, quantos de nós nos achamos piores do que os outros? Aqui está uma pessoa que sempre se julgou pior do que todo mundo. Estou com 45 anos. Eu consegui me livrar disso, desse sentimento. Detectei ele e consegui me livrar desse sentimento com quase 30 anos de idade. Me converti com 18. Faz as contas. Tem gente que se acha melhor do que os outros, mas tem gente que se acha pior do que os outros. E ainda faz uma falsa humildade. É porque eu não tenho nada mesmo para oferecer, não. É necessário se esvaziar daquilo que você pensa sobre você mesmo. Uma das passagens que eu mais tenho falado, eu acho nesse ano, uma das passagens que eu tenho falado demais, pelo menos para mim eu tenho falado dela direto. Jeremias 29, 11. O Marcos já até decorou a palavra. Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro
e uma esperança. Tem muita gente que passa a vida com o coração soberbo e orgulhoso, e pensando muito a respeito de si mesmo. Mas também existe muitos de nós que passam a vida inteira com pensamentos negativos e depreciativos a respeito de nós mesmos. E Cristo está dizendo para mim e para você nessa noite: ei, não é sobre o que você pensa sobre você, esvazie-se de ti mesmo e permita que eu trabalhe em sua vida. Porque muita gente desanima na caminhada, né? Cecília falou aqui, tanta luta. Quem está passando luta aqui? Deixa eu ver. Vai até pouco. Quem está passando luta aqui? Não é pegadinha não, pode levantar a mão. Por que muita gente desanima na caminhada? Das pessoas que converteram comigo, com a Valdete, muitas não estão na igreja hoje. Grande parte não está na igreja hoje. E isso não é mérito nosso. Isso é graça de Deus. Me apeguei a Cristo. Me apeguei ao Senhor. Mateus 13 vai falar para nós da palavra do semeador, que vai explicar bem por que muita gente desanima na caminhada. Nós conhecemos bem essa palavra, amém? Que fala da parábola da semente que caiu à beira do caminho, as aves vieram comer e foram embora. A outra caiu sobre um solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasce, mas como não era profunda a raiz, saindo o sol, queimou e secou aquela planta. A outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. A outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60 e a 30 por 1. O processo aqui é que nós sejamos uma terra boa. Um coração onde o Senhor possa plantar os sonhos dele, buscando dia a dia diminuir, para que ele cresça. Abrir mão de nós mesmos para que Ele estabeleça o reino dEle. Abrir mão das nossas vontades para que Ele estabeleça o reino dEle. Os sonhos dele são melhores do que os nossos, os pensamentos dele são melhores do que os nossos, mas nós, como a Valdete falou, ficamos insistindo em querer que os nossos sonhos sejam realizados. Eu prefiro o sonho de Deus para a minha vida, porque em toda a minha vida, em toda a minha caminhada cristã, se lá com 18 anos alguém tivesse me falado que eu teria a família que eu tenho, os filhos que eu tenho e os irmãos que eu tenho, eu não acreditaria que eu teria chegado até aqui. Pela mão do Senhor nós chegamos até aqui. É pela mão dele. Quem já pensou em desistir? Quem já pensou em desistir da caminhada com Cristo? A Paulo largar esse trem de mão. Dá trabalho demais. Muitos desanimam no meio da caminhada. Alguns chegam a dizer que ser cristão é difícil demais, é muita tribulação, não suportamos a dificuldade da vida e tudo isso, porque nós queremos uma vida fácil. Muitos de nós desanimamos na caminhada porque nós queremos uma vida fácil. E eu vou usar uma frase, a Valdete falou comigo ontem assim: tira essa frase da palavra, que o Alessandro já usou. Eu não vou tirar não. Jesus falou para todos nós falarmos, nós vamos botar ela bem aí também. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: se você está à procura de uma religião que te deixe confortável definitivamente, eu não lhe aconselharia o cristianismo. Você sabe por quê? Porque o cristianismo é a única religião onde nós temos o próprio Deus, o oleiro, trabalhando diretamente em nós como vaso, o oleiro diretamente com a mão sobre nós. O Deus criador dos céus e da terra resolveu botar a mão na minha vida e na sua vida.
Essa é a diferença. Porque não são normas que eu estou seguindo, não são regras de comportamento que eu estou seguindo, mas é o Deus imanente, transcendente, o Emanuel, que desceu do céu para vir a essa terra, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e decidiu habitar em nós. Esse Deus está trabalhando na sua vida, por isso é tão dolorido, por isso dói, irmão, porque Deus não desiste de nós, Ícaro, Deus não abre mão da minha vida e nem da sua. Você e eu desistimos de nós, mas Deus não desistiu de você. Quantas vezes na caminhada eu pensei em abrir mão de ministério, largar a mão desse extremo, dá trabalho demais. Pelo amor de Deus, vou ficar em casa. Mas o barro não tem vontade própria. O barro está nas mãos do oleiro, e o oleiro faz o que ele quer, André. Ele está fazendo comigo, com você, o que ele quer. O que Deus está fazendo na nossa vida é para nos dar um futuro e uma esperança. Nós não estamos enxergando nada hoje. Talvez você não entenda, Cássia, por que tu foi para a Bolívia. Eu sei que muitas vezes você pensou sobre isso já. Mas o oleiro está com a mão dele sobre a sua vida. E está trabalhando em você. E ele vai lhe dar um futuro e uma esperança. Ele vai lhe dar um futuro e uma esperança. Confia nele, o mais ele fará. Ele vai fazer. Não é no nosso tempo e do nosso jeito. Ele vai fazer, porque ele é Deus. Abra comigo em Tiago. Capítulo 1. Esse Deus habitando em nós, trabalha de dentro para fora. Sabe quando você olha para o irmãozinho e fala assim, rapaz, mas aquele irmão dá trabalho demais. Rapaz, esse jovem não tem solução para ele não. Aqui está um que muitos crentes disseram, é perca de tempo investir na vida dele. Não vai dar em nada. Mas o olheiro colocou a mão sobre a minha vida. E fez como fez com Paulo. Esse para mim é vaso útil na minha casa. Eu vou trabalhar ele, eu vou quebrar ele. Quantos creem que Deus está trabalhando na sua vida? Deus está trabalhando em nós. O Senhor continua a trabalhar em nós, Pai. Trabalha com a tua mão habilidosa sobre nós, Deus. Que nós possamos estar esperando, como diz o Salmo 40, esperei pacientemente pelo Senhor. E Ele ouviu a minha voz. Continua a fazer a tua obra em nós, Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo, Pai, que está escondido dentro do coração do meu irmão, da minha irmã. Tudo aquilo que está ainda adormecido aí dentro, Senhor.
É como se fosse um pecado de estimação, meu Pai. Começa a trazer para fora, Senhor, em nome de Jesus. Começa a trazer para fora, Senhor. Começa a trazer para fora, começa a trazer para fora. Começa a trazer para fora, Senhor. Começa a trazer para fora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Começa a trazer para fora tudo aquilo que tem nos prendido. Tem pessoas lutando, ó Deus, há anos com vícios. Tem pessoas lutando há anos com pecado, ó Deus, que tem amarrado, aprisionado. Tem pessoas lutando há anos, ó Deus, numa luta intensa na mente. Pai, traz para fora tudo aquilo, ó Pai, que tem aprisionado as nossas vidas. Em nome de Jesus. Vai operando, vai fazendo a Tua obra, Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Lembra que o Marcos falou isso cedo? O que é perfeito? Quem lembra? Completude. Que não nos falta nada. Tem muitos de nós que ficamos dando desculpa, que eu não consigo ser perfeito, mas Jesus não mandou a gente ser perfeito de perfeccionista, porque o perfeccionista, ele nunca dá conta de terminar as coisas. Se dá conta, ele demora, porque ele pena. Mas o Senhor quer entregar para nós completude, maturidade e integridade. Amém? Mas isso não vem com estalar de dedo. Isso vem depois de muitas provações e com a perseverança da nossa fé. Passamos pelo processo da secagem. Tirou toda a água. E agora? Vamos vender o vaso? Não. Vamos para o fogo. Vamos queimar. Mas não é carne, não. Quantas vezes nós já pensamos em desistir nesse caminho? Pois o caminho é difícil demais. Eu oro e nada acontece. E quando acontece é contrário ao que eu pedi. Quem aqui já orou? A oração foi respondida, mas tudo o contrário ao que você pediu. Alguém aí se identifica? Mas Deus, não foi assim que eu pedi. Mas eu é que sei pensamentos que têm a vosso respeito. Os meus caminhos são mais altos que os seus, meus pensamentos mais altos que o seu. Parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Ele virou as costas para mim, mas a verdade é que nós estamos sendo provados. Esse ano está sendo difícil para muita gente. Na verdade, desde o ano passado o pau está quebrando sem dó. E aqui ele fala, tende alegria por passar por várias provações. Porque parece que quando vem uma, ela vem no atacado. Pacote completo. É ou não é? Mas deixa eu te falar. Hebreus vai dizer que o pai corrige o filho que ama. Se você não é corrigido, você não é filho. Você é bastardo. Porque o filho vai ser corrigido. Então, se você está passando um período difícil, saiba que Deus está corrigindo a você e a mim. Eu fiz agora, nós saímos de um jejum agora. Com uma semana de jejum, eu tive uma oração respondida, falei para o Lucas. O contrário do que eu tinha pedido.
Te entendo não, Deus. O contrário do que eu imaginava. O contrário do que eu estava pensando. Mas eu falei, Senhor, o Senhor sabe tudo, eu não sei nada. Eu prefiro não saber. Faz o que tem que ser feito, eu só quero submeter. Tem uma oração que eu tenho orado, uma delas, mas tem uma que eu tenho orado há 4 anos. Desde o falecimento do meu pai. Até hoje ela não foi respondida. Mas nós não somos dos que retrocedem. E nem daqueles que duvidam. Mas daqueles que esperam no Senhor. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se fadigarão. Espere, pois, pelo Senhor. Amém? Eu lembro em 2004, fizemos um 24 horas de adoração na praça lá do Bosque, onde é em frente o Açaí hoje, onde é que tem a feirinha de domingo lá. E nós vimos numa loucura, eu e a Valdete, numa correria, cuidando de gente. E eu nunca vou esquecer da oração que Daniel Alencar fez para mim. Ele acabou de ministrar, veio orar por mim e falou comigo assim: Deus, eu oro para que ele não corra antes da hora, para que quando ele precisar correr, ele não esteja cansado. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu precisei correr, eu estava cansado. E eu tive que passar por todo o processo outra vez. Porque nós somos afoitos demais para fazer as coisas acontecerem. Mas no processo da secagem, no processo do forno, existe um tempo específico. Quantas horas? É no olhar do oleiro. Ele vai olhar. Não, está precisando mais uma corzinha. Está ainda meio assim. Depois que o vaso passa pelo período da secagem, foi evaporada, agora ele vai para o forno, por um período mais intenso de fogo sobre ele, onde ele se tornará mais forte e mais maduro. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Chegou a hora de desistir das coisas próprias de menino e crescer para Deus. Entramos no processo, permitimos ser curados, permitimos ser fortalecidos. Dói, o processo é dolorido, mas vale a pena, porque o olheiro está de olho sobre nós. Não vai ter fogo além da conta, não vai ter fogo menos, vai ser necessário para que a nossa vida seja aprovada. Esse caminho que Deus faz conosco é para nos levar de volta à essência de tudo, à essência de todas as coisas. Nós achamos, eu falei isso domingo passado na igreja, nós achamos que é o único exclusivamente papel de Jesus nessa terra, quando Ele veio aqui, foi morrer na cruz, perdoar os nossos pecados, nos purificar por meio do Teu sangue e nos levar para o céu. Se você reduz o Evangelho a isso, se nós reduzimos o Evangelho a isso, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a obra de Cristo na cruz foi para transformar a nossa vida e nos levar de volta ao estágio original, a essência para a qual nós fomos criados, a imagem e semelhança de Deus. Ele está transformando a mim e você na imagem e semelhança dele. Não desista,
Não desanima, não baixe a cabeça, como disse a Bruna, cole em alguém. Rapaz, está difícil, eu não estou conseguindo ficar de pé, toda hora eu estou caindo, eu estou desanimado de ir para a igreja. Cole em alguém. O Alessandro falou ontem, nós não andamos sozinho, homem não anda sozinho, mulher não anda sozinho. Jovens, ande com pessoas maduras, que façam você crescer em Deus. Ande com pessoas que te façam crescer em Deus. Amém? Voltando ao texto de Tiago que nós lemos. Já reparou que quando passamos por provação, nossa reação é quase a mesma? Murmuração, reclamação, choro e muito mais. Mas ele começa o texto falando para nós o seguinte: tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Talvez você pense, bom, mas alegrar na provação é sadomasoquismo. Isso é masoquismo, isso é doideira, isso é loucura. Nós temos que contextualizar a Bíblia, porque não é isso, não é bem assim. Se você for ler o versículo 1, essa carta foi escrita para os irmãos que estavam na diáspora, na dispersão. Irmãos que estavam dispersos pelas nações, porque tiveram que sair das suas casas, porque estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. E está mandando eles ter alegria nas provações. Mas Tiago está nos dizendo, não é nos alegrarmos nas provações pelas provações. Isso seria inconcebível. Então o que Tiago está querendo falar para mim e para você? O que Tiago quer nos ensinar é que as provações são prazerosas quando nós mudamos a nossa perspectiva de enxergar as provações. Se nós enxergamos a provação somente como um lado ruim e mau, nós vamos sempre reclamar. Mas se nós enxergamos sob a perspectiva de Deus, que Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida, para nos fazer vasos perfeitos e vasos de honra, aí nós nos regozijamos na tribulação. É difícil, irmão, você está passando tribulação e está sorrindo. Mas se nós vamos passar pelo fogo, nós queremos ser vaso de honra, vaso útil para o Senhor, amém? Então nós precisamos passar por esse fogo. Nós não vamos poder pular esse processo. Nós vamos ter que passar por isso. Ele nos encoraja a avaliar a nossa maneira de encarar as provações. Devemos desenvolver uma atitude nova e melhorada, considerando as provações sob a perspectiva de Deus. Você vai ficar lutando com Deus? Meu Deus, por quê? Para que eu estou passando por isso? Por quê? Deus está te forjando, e forjando a mim também. As provações fazem parte da experiência cristã. Devemos desenvolver, fazem parte da experiência cristã. Jesus nos disse que no mundo vocês passariam por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. O texto ainda nos diz que nós vamos passar por várias provações, emocionais, financeiras, espirituais, familiares. Não tem dia que parece que vem tudo de uma vez? Você está emocionalmente para baixo, suas finanças estão perigando, espiritualmente você está frágil, sua família está gringolando. Aí você fala assim, pronto, morri, já era, não tem jeito mais não. O teu motivo de alegria é por ter a certeza de que Deus está utilizando uma situação para nos moldar. Não precisamos gostar da provação. Nós não precisamos gostar do período que nós estamos passando, mas nós podemos nos alegrar sabendo que Ele tem um propósito para qual nós vamos chegar. Amém? Não é alegria no sofrimento pelo sofrimento, mas é alegria no projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida.
no propósito que Deus está trabalhando em nós, no propósito que Ele está trabalhando através de nós, moldando-nos, provando-nos, transformando-nos. Quantos estão comigo? Tu ainda quer ser vaso? Útil? Sim ou não? Sim. A continuação do versículo fala o seguinte: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Quando passamos por provações, quando nós passamos por dificuldades, Deus está trabalhando no nosso caráter, produzindo em nós uma obra que não é passageira, que gera mudanças internas e profundas. A palavra no original aqui, sabendo, é uma palavra grega que significa ginosco, que significa você aprender na experiência, ou seja, na sala de aula da vida. Não se aprende porque você ouviu falar de alguém passar por provação. Se aprende porque você experimentou passar por essa provação. Então, quando ele está falando, sabendo que a provação da vossa fé, ou seja, você experimentou isso, você passou por isso. Então, meu irmão, não fuja quando as provações baterem a sua porta. Levante a cabeça, busque ao Senhor, peça a Deus que te fortaleça, para que você saia do outro lado. Porque a tempestade vem, mas ela passa. Ela não é eterna, mas nós precisamos estar preparados quando ela vem. Se queremos ser homens e mulheres que refletem a imagem de Deus, temos que passar por esse processo. Outra palavra que nós temos aqui, sabendo que a provação da fé, a palavra prova, é o teste que revela a autenticidade. É como um ouro testado no fogo, sabendo que a provação da vossa fé, essa prova, é passar por esse fogo. Mas ele diz em Isaías, que se passares pelo fogo, não te queimarás. Se entrarem na fornalha ardente, o filho do homem, Cassiano, se entrar na fornalha ardente, Deus estará lá no meio conosco. Nós vamos entrar, mas quando olharem, vai ter mais um lá dentro, que é o Filho do Homem, que vai estar lá dentro conosco. Você não está sozinho. Amém? Cada vaso é formado à mão, um processo que permite que o espírito do artista fale através do trabalho. Uma vez que a argila tenha sido modelada pelo oleiro, ela é queimada em um forno, e então, brilhando em brasas, esse vaso é empurrado para uma pilha de serragem ardente, onde permanece até terminar de queimar. O resultado é um produto único. Não tem outro vaso igual aquele. Pode ter parecido, mas não tem outro vaso igual aquele, porque cada um é único. Você não é parecido com ninguém. Você é único. A mão do olheiro está sobre mim e sobre você. A mão do Senhor está sobre nós. Todos nós temos uma coisa em comum. Nós carregamos a marca em nós das mãos do olheiro. Basta olhar nos seus braços, basta olhar em todo o teu corpo, e você verá a mão do olheiro sobre a sua vida.
Sabe aquela ferida que você tem do passado por algum machucado que você tomou, talvez uma surra que você tomou, e isso te causou uma ferida, não só física, mas emocional, e a ferida ficou, a mão do olheiro está trabalhando sobre a sua vida, para trazer cura sobre essas áreas. Não resista ao processo de passar pelo fogo, pois aquele que começou a boa obra em você e em mim, trará o seu objetivo pretendido de semelhança com seu Filho. Amém? Amém? Cada provação que enfrentamos, cada provação que passamos, nos torna mais resilientes espiritualmente. Perseverar não é aguentar calado, mas é permanecer com uma esperança ativa de que Deus está no controle. Não é ficar calado, mas é saber que Deus está cuidando de você, mas é saber que Deus está trabalhando na sua vida, que Deus tem o melhor para você, para te levar a um futuro, uma esperança. E ele termina para que a nossa fé seja aprovada através da perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. A palavra perseverança usada aqui é uma perseverança de paciência triunfante e exultante. Nós sabemos em quem cremos. Por isso Jó bateu no peito e disse: eu sei que o meu Redentor vive, e ele há de se levantar no último dia. Eu sei, é uma perseverança triunfante, porque eu sei em quem eu creio. Fique de pé no seu lugar. Deus está trabalhando em mim e em você. Deus está nos esculpindo em nós a beleza do seu Filho. Deus não quer apenas nos levar para o céu, mas Ele quer nos transformar a sua imagem e semelhança, aperfeiçoando-nos na glória dEle. Tiago está dizendo a mim e a você: a perseverança precisa cumprir todo o seu trabalho. O processo de amadurecimento não pode ser interrompido no meio. Muitas das vezes nós queremos sair da luta logo, nós queremos fugir da dor, nós queremos pular etapas, mas Deus quer que nós permanecemos no processo até que Ele termine a obra em nós. Está difícil aí? Está difícil aí, irmão? O olheiro está com a mão sobre a minha vida e sobre você. Ele nos modelou, e nós vamos passar pelo fogo. Talvez você já está passando por fogo agora. Fecha os teus olhos. Tendo motivo de muita alegria, tendes motivo